Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Rede Século XXI, na Associação do Senhor Jesus, de modo especial queremos saudar os que vieram visitar, vindo da cidade de Guarulhos. Tem alguém de Guarulhos aqui, parece, não é? Tem uma turma visitando aqui a Associação do Senhor Jesus. Certamente são muito bem-vindos e muito bem acolhidos. A vocês todos que nos acompanham por esse Brasil afora, não é? E pela internet e provavelmente até pelo mundo afora. Nossa saudação, nosso abraço, nosso desejo de paz para você, sua casa, sua família. Vejam, nós acabamos de escutar a palavra do Senhor. Eu queria me deter um pouco mais nesta primeira leitura, porque tenho a impressão de que ela tem um recado muito interessante, muito especial, para nós que queremos dar passos, não é, de qualidade no nosso seguimento a Jesus, na nossa vida de cristãos. Aqui temos um episódio onde o profeta Natã foi lembrar a Davi algo de terrível que ele havia feito. Foi lembrar o seu pecado, foi colocar frente a ele, né? Foi expor a ele o seu pecado. Esta é a missão do profeta. Os profetas de ontem, mas os profetas de hoje, e todos nós pelo batismo, também temos uma vocação profética, qual seja a de dizer ao mundo qual é o seu pecado. É de dizer para quem interessar possa, não é? Qual é a sua vida diante de Deus, naquilo que ela não condiz com a vontade do Senhor. Missão de profeta é a missão de ter coragem de denunciar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Denunciar as injustiças, denunciar o mal, em todas as suas nuances, não é? Mas denunciar. Veja, Davi era rei, Davi era poderoso, o profeta podia dizer: não, eu não vou mexer com quem é grande, né? Vai que ele depois vai fazer alguma coisa comigo, vai que depois ele vai, não é, me prejudicar. Sabe de uma coisa? Bico calado, vou ficar caladinho. O profeta não faz assim. O cristão verdadeiro não faz assim. O cristão corajoso é aquele que expõe ao mundo, denuncia, mostra o pecado. É claro que faz isso com jeito, com ternura, não precisa ser com violência, não precisa humilhar ninguém, mas é preciso dizer: sua vida não está de acordo com a vontade de Deus. E aqui um segundo ponto interessante: Davi escutou a voz de Natã, que contou essa história da ovelhinha, não é? Tão terna, uma história tão bonita, e o próprio Davi se tocou.
Depois que ele disse, olha, esse homem és tu. Aquele que havia pegado a ovelhinha do pobre, foi ele que armou lá uma cilada para que Urias morresse na guerra e ele ficasse com a mulher dele. Ele que já tinha outras tantas, segundo o costume daquela época, já tinha outras mulheres, pegou lá a do pobrezinho. Mas o Davi aqui reconheceu o seu pecado, chorou sobre o seu pecado. Aqui tem uma coisa muito interessante. Diante do pecado, qual é a nossa reação? Quando nós nos damos conta do nosso pecado, como é que nós reagimos? Porque o mundo está perdendo de vista essa dimensão do pecado. As pessoas já não estão mais nem aí. Hoje, cada um, na sua cabeça e no seu coração, é que diz, olha, eu achei que devia fazer isso, e se está bom para mim, está bom a si mesmo. Pronto, ninguém mais chora sobre o pecado. Ninguém mais sente o pecado. E eu penso que a missão nossa de cristãos, a missão da igreja, é lembrar a pessoa, lembrar ao mundo o seu pecado. E cada um de nós fazer esse esforço sincero de procurar na consciência, não é? O que fiz diante do Senhor? Como está a minha vida diante de Deus? Chorar sobre o pecado, porque de fato a consciência do pecado deveria nos fazer chorar diante de Deus, porque a consciência do pecado nos lembra que nós não agimos de acordo com a vontade do Senhor, traímos a nossa própria vocação de filhos de Deus. Olha o que Davi fez, ficou deitado no chão, não é? Vocês viram na leitura? Deitou-se no chão lá, fez jejum, não passou a noite toda no chão. Até os funcionários lá do palácio tentaram, vamos Davi, levante-se, saia daí, vá para a cama, vá comer alguma coisa. E ele passou a noite inteira ali, amargando, sofrendo pelo seu pecado. Aqui fica uma pergunta para a sua consciência, como é que nós agimos com o nosso pecado? Se nós agíssemos com Davi, como Davi, não é? O que ia ter de gente no chão, viu? O que ia ter de gente passando a noite no chão não é brincadeira, não é? Chorando, debruçado sobre o seu pecado. Esse é o primeiro passo para mudar. Ninguém vai mudar se primeiro não se der conta do seu pecado. Como é que eu posso me converter se primeiro não me dou conta do meu pecado? Vamos pedir a Jesus a grande graça, não é? De ter uma consciência que nos indique, não é? Pela pregação da igreja, pelo ensinamento da igreja, pela palavra ouvida, uma consciência que nos acuse dos nossos pecados, não para sofrer necessariamente, mas para dar passos de santidade, passos de conversão. Jesus no Evangelho acalmou essa tempestade. O que será essa tempestade? Não é apenas um fenômeno da natureza. Jesus aqui acalma também a tempestade da nossa vida interior. E qual é a maior tempestade da vida interior, se não exatamente o pecado? O pecado é que bagunça a vida. O pecado é que nos tira a alegria de viver. O pecado é que faz a vida andar por caminhos que o Senhor não deseja. Mas ainda que essa tempestade visite a nossa vida, tenhamos a certeza de que o misericordioso está ao nosso lado. Às vezes parece dormir, às vezes parece distante, mas o Senhor está presente. Roguemos a Ele, peçamos a Ele que acalme também as tempestades da vida de cada um de nós, da nossa mente e do nosso coração. E de certo modo o Senhor já está nos acalmando. Quando Ele está conosco, vocês acabaram de dizer e vão dizer daqui a pouco, Ele está no meio de nós. Isso não é brincadeira. Isso não é uma palavrinha qualquer. Isso não é um faz de conta. Jesus está no meio de nós. E se Ele está no meio de nós, o resto a gente dá conta. Porque quem está com Deus já é vitorioso. Um com Deus já é maioria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.